Olá, seja bem-vindo. Hoje estarei trazendo aqui o livro Experimentos Fora do Corpo, autor Vasco Vasconcelos. Vou trazer um relato aqui do Vasco Vasconcelos. Esse episódio ocorreu em 1988, em fevereiro. Ele se viu projetado caminhando na Avenida Washington Luiz, entre as ruas Machado de Assis e Mato Grosso. E ele se viu caminhando naquele local. Era a cópia, praticamente, do plano terreno. Mas ele se viu nesse local, nessa rua, na Avenida Washington Luiz, entre Machado de Assis e Mato Grosso, as duas ruas paralelas. E ele caminhando sobre aquele local lucidamente, que é bem interessante, ele percebeu uma chuva magnética astral, intensa, com ventos etéreos, aqueles ventos. E ele pensou: vou me alojar no interior de alguma casa aqui, que está plasmada aqui nesse local. Aí ele foi numa casa e entrou numa casa lá, ficou no interior de uma casa, devido às tempestades magnéticas naquele local. O mais interessante, pessoalzinho, é que o Vasco Vasconcelos, ele percebeu que havia duas senhoras no interior daquela casa astral, daquela casa extrafísica. Ele conversou com elas, elas não se assustaram. Provavelmente podem ser conscientes ali, desencarnadas naquele local. Olha só, pessoal, que eu vou passar para vocês aí. A história continua. Fato verídico de um projetor fora do corpo. De repente, caminhando naquele local, havia ali um androide. Como assim, androide? Androide. Esse androide, podemos dizer, um androide extrafísico. Ok, um androide extrafísico naquele local. Ele estava caminhando e ele tinha um sensor que ele conseguia captar as consciências ali. E aí, esse androide estava passando em frente à casa onde estava ali o Vasco Vasconcelos e aquelas duas senhoras extrafísicas. O androide extrafísico entrou naquele local. Entrou. E chegou perto dos três. Do Vasco Vasconcelos e das duas senhoras. Esse androide extrafísico, ele captou uma emoção muito forte entre as duas senhoras. Ele chegou próximo a uma das senhoras, percebeu que ela havia remorsos, alguma coisa no interior dela de tristeza, e ela também captou a informação do androide extrafísico. Ela disse assim: não me leve, não me tire daqui, você vai me levar, você vai me tirar desse plano extrafísico. O androide só concentrou nela fixamente e os dois desapareceram. Vasco Vasconcelos ficou observando, a outra senhora também. E agora? De repente, ele ficou atônito, De repente, o androide extrafísico retornou no mesmo local. Olha, pessoal, ele retornou e disse para o Vasco Vasconcelos, o projetor: o próximo agora é você.
Quando ele já ia fazer o teletransporte do Vasco Vasconcelos em algum local lá, misterioso androide extrafísico, na hora, Vasco Vasconcelos, ele começou a exteriorizar energias do frontal, do coronal principalmente. E aí o androide extrafísico também começou a exteriorizar energia. Era um combate extrafísico entre o androide extrafísico e o projetor extrafísico, Vasco Vasconcelos. Um exteriorizava no outro, o outro exteriorizava no outro, e era um combate extrafísico. Enfim, Vasco Vasconcelos conseguiu exteriorizar de uma tal grandeza aquele ser robótico que ele foi derretendo, pessoal. Foi derretendo. Ele foi se derretendo devido à esterilização, que ele foi se formando, olha pessoal, foi diminuindo aquele androide extrafísico e formou tipo um líquido esbranquiçado ali, metálico. E aí ele foi sumindo, sumiu. Muito interessante, pessoal. Um androide extrafísico nas multidimensões. Isso serve para a gente ver que o astral é uma coisa séria, assim. Por isso que eu falo das técnicas, pessoal, de autodefesa. Na minha técnica tem lá a 15, a esterilização, a absorção das energias. Isso é tudo autodefesa. Agora imagine, pessoal, se o Vasco Vasconcelos não tivesse essa autodefesa. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: mas eu saio do corpo sem nenhuma técnica. Ô louco, aí é um perigo grandioso. Tem que ter técnicas de autodefesa. Você vai sair com o corpo desprotegido. Quando a gente faz as técnicas de esterilização, absorção, a gente está blindando o corpo astral. A gente está blindando o psicossoma. Um relato maravilhoso esse que eu estou passando para vocês. Gravem esse relato aí no seu dispositivo, salve, porque isso vai ser para o teu autoconhecimento projetivo. Fantástica experiência, né? Mas não tenho medo, não tenho medo. O mundo projetivo é fantástico. Provavelmente ele estava ali para defender aquela outra senhora. Aquela outra senhora, ela tinha que ser levada mesmo para uma outra dimensão. Ela não sumiu, não é isso, né? Mas a lei da atração, né? A lei das afinidades, né? Talvez aquele androide extrafísico tinha uma afinidade com aquela senhora. Mas como o nosso amigo projetor ele estava bem munido de energias cósmicas, por isso que eu falo, se munir de energias. Quando você sair do corpo, você vai ter autodefesa projetiva. Que combate extrafísico fantástico. E ele venceu o androide extrafísico. É um relato muito bonito, verídico, pessoal. Isso aqui não é uma historinha, isso aqui é algo de projetor, tá? O livro aí é o Experimentos Fora do Corpo, Vasco Vasconcelos. Muito interessante. Isso é um autoconhecimento muito poderoso que vocês estão recebendo. Paz ideal a todos.